Olá, pessoal. O meu nome é Júnia Arnaud e eu sou sua professora de Física. Bem-vindos ao Se Liga de hoje. Hoje, nosso programa com um formato diferente. Convidadas Beth, professora Beth de Física, obrigada, professor Alex de Matemática. Obrigado. E professor Tiago de Matemática. É um prazer. Obrigado pelo convite. Juntos, nós iremos resolver as questões do Enem de 2021, parte 3. Vamos a essas questões. Bom, a primeira questão escolhida aqui foi a questão 115 da prova amarela. Vamos a ela. No outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons de amarelo, castanho, laranja ou vermelho, e vermelho. A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. Nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos, como o caroteno, de coloração amarelo alaranjado, e a antocianina, de tons avermelhados, passem a dominar a tonalidade das folhas. A coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar. Conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões do azul e vermelho. Assim, a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons e as vemos na cor verde. Já as antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas que contêm antocianinas aparecem conforme as cores complementares, ou seja, vermelho, alaranjado. E aí, pessoal, eles vêm com o espectro eletromagnético. Até então, todo mundo que estava lendo essa questão pensou que ela fosse de biologia. E na hora que você se depara com o espectro, você tem que entender o que aquela questão te ofereceu de informação a respeito dessas ondas que estão sendo, dessas luzes que estão sendo jogadas ali de acordo com cada uma das coisas. E aí eu volto na questão, porque é aqui que ele me fala. Olha só, ele diz que as antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde. Mas com aquele processo, as cores começam a perder e aí elas vão aparecer complementares no vermelho e no alaranjado. Então, eu tenho que aprender a olhar aquele espectro através desse tipo de interpretação. Então, a luz azul do verde, na complementar, ela vai ser vista como vermelho alaranjado. Dá uma olhada nisso aqui no espectro só para você entender. Olha só, aqui está o azul e aqui está o verde. Daqui até aqui, nós vamos ver as complementares, que vão do vermelho até o alaranjado. Então, é isso que ele está mostrando para a gente nesse texto, que nós temos que olhar as cores complementares. E aí vem a questão propriamente dita, que é a pergunta, né, dessa questão. Em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente? Olha bem, gente, eu vou voltar lá nos carotenos, então, porque eles falam dos carotenos aqui, olha. O caroteno de coloração amarelo alaranjado, né? Ele é a coloração que aparece para a gente ver na hora que as folhas estão caindo, né? Então, é a cor que a gente está enxergando. Se a gente está enxergando amarelo alaranjado, que cor que ele, de verdade, está no espectro? Eu vou procurar aqui, olha, amarelo, alaranjado, ele está na região que engloba o violeta e o azul. Então, ele vai ser daqui até aqui, certo? É essa a interpretação que a gente precisa fazer. Vamos lá? Nossa resposta da questão entre o violeta e o azul. E aí, gente, a questão de biologia? Nossa, ficar muito atento, prestar muita atenção no enunciado para não trocar a resposta. Marcar no lugar errado, né? Faz a gente não ler a questão no lugar certo. É terrível, né? Essa questão ela tem duas coisas que eu gosto muito.
né, e que é característica de algumas questões do Enem. Deu uma modificada, mas aí voltou essa questão, que é a interdisciplinaridade, realmente mostrou, trouxe a biologia, né, e mostrando a física dentro da biologia. E outra coisa, essa análise do gráfico, né, desse gráfico aí de pizza, se o menino lê a questão com atenção e analisar e entender, é uma questão que ele aprende e começa a fazer, ele consegue aprender na questão. É verdade. E aí ele aprende, ele faz a análise com essa interpretação e ele consegue ir lá e responder. Eu gostei muito dessa questão. Agora com você, Alex. Obrigado. Isso me lembra o seguinte, uma questão não desse Enem, de outro Enem, de química com matemática, que as flores mudavam de coloração de acordo com a acidez do solo e era uma questão de pH, de logaritmo. Olha. Muito bem. Agora, também essa questão, gente, ela exige muita atenção. Por quê? Questão 162 da prova amarela. Para a comunicação entre dois navios, é utilizado um sistema de comunicação com base em valores numéricos. É um código. Para isso, são consideradas as operações triângulo e estrela, definidas sobre o conjunto dos números reais por. Então, o que é fazer x triângulo y? É x ao quadrado mais xy menos y ao quadrado. E x estrela y é xy mais x. O navio que deseja enviar uma mensagem deve fornecer um valor de entrada B, que irá gerar um valor de saída a ser enviado ao navio receptor, dado a definição. Sinal de saída, soma das duas maiores soluções da equação seguinte. A triângulo B estrela B triângulo A igual a zero. Ai, ai, ai. Cada valor possível de entrada e saída representa uma mensagem já conhecida. Um navio deseja enviar ao outro a mensagem atenção e ele dá o valor de entrada, B igual a 1. Qual a pergunta do problema? Dessa forma, o valor de saída, né, o valor recebido pelo navio receptor será... Bom, então muita calma. Primeiro a questão definiu novas operações. Mas para começar, uma sugestão, né? A operação x estrela y é xy mais x, vai ficar muito mais simples se a gente escrever isso da seguinte forma. Coloca o x em evidência, perfeito? E aí o que acontece? Aí a gente colocando o x em evidência fica xy mais 1. Né? Se a gente chuveirar aqui, a gente vê que é exatamente equivalente. Vamos ver então o que nós temos que fazer. Né? Então, qual que é a operação? A triângulo B, estrela B triângulo A igual a zero. Resolver essa equação. Então, o que é A triângulo B? Pela definição dele, é isso aqui, ó. E o B triângulo A? A mesma coisa com as letras trocadas. Bom, só que daqui para cá, como o B é igual a 1, fica mais simples. Troquei todos os Bs por 1. E agora, o que eu fiz daqui para cá? Simplesmente reescrevi este lado direito de uma maneira mais ordenada, né? Agora os dois lados estão na ordem decrescente do grau. E agora que é o pulo do gato, que eu vou até lembrar aqui para te mostrar de novo. Lembra que fazer a operação estrela, o que era, né? Essa operação que ele definiu assim, a gente podia escrever de forma mais simples assim, ó. Um número ou uma expressão estrela a outra é a primeira vezes a outra mais 1. Então, se a gente percebeu isso, né, você não aprendeu fatoração à toa, né? O que nós podemos fazer aqui, ó? Essa operação estrela, o que é? Você mantém o primeiro vezes normal da matemática, o outro mais 1. Só que menos A2 mais A mais 1 vai dar menos A2 mais A mais 2. Bom, agora, quando é que um produto é zero? Quando um dos fatores é zero. Então, nós temos duas equações do segundo grau para resolver. Então, aqui eu resolvi simplesmente, né, aplicando duas vezes a forma de Bhaskara, né, o delta e o Bhaskara, achamos as quatro raízes, que eu chamei de A1, A2, A3 e A4. Felizmente, nós temos duas raízes positivas e duas negativas, né? Então, fica fácil identificar que as duas maiores raízes são exatamente as raízes positivas. O que nós temos que fazer? Finalmente, somar essas duas. Então, somando, A1 mais A4 é igual a menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, mais 2. Tirei o mínimo múltiplo comum e, finalmente, 4 menos 1 no numerador dá 3, resposta final, 3 mais raiz de 5 sobre 2. Eu achei essa questão bem
difícil, bem trabalhosa. E bem demorada, né? Essa questão, o tempo pega. O tempo pega, ou seja, pega. mesmo sabendo fazer, gente, aquela questão que eu olharia, falaria assim, vou fazer por último. Eu sei fazer, mas vou fazer por último. E assim, a gente tem que lembrar os nossos queridos alunos, o TRI pega aí, porque a gente acaba se esmerando naquela questão que a gente sabe que é difícil, e por ela ser difícil, ela vai contar com um peso maior, a gente acaba perdendo tempo, tentando compensar naquelas outras questões que poderiam ser mais facilmente resolvidas, e a gente perde aqui, né? Eu acho que é uma questão super difícil também. Ô, Júnior, conta aí rapidamente, para quem não sabe, o TRI. O que é o TRI? Teoria de resposta ao item, eles dão uma valorizada nas questões médias e fáceis, mas uma supervalorizada nas questões difíceis. Vamos colocar assim, porque se você responde a questão difícil, ele entende que você deveria saber a questão fácil e a média. Então, o peso da questão difícil acaba sendo muito maior. E isso, no frigir dos ovos, faz com que a sua prova, se você errar uma questão difícil, você tire nota melhor, se você acertar uma questão difícil... E errar as fáceis, você tire uma questão menor do que uma pessoa que tenha feito o contrário. Né? Bom, então, vamos prosseguir com física, então? Vamos. Professora vamos lá. Beth, por favor. Obrigada. Bem, pessoal, nós vamos fazer a questão 116 da prova amarela. Texto 1. No cordel intitulado Senhor dos Anéis, de autoria de Gonçalo Ferreira da Silva, lê-se a cestilha. A distância em relação ao nosso planeta amado, pouco menos que a do Sol, ele está distanciado e menos denso que a água quando no normal estado. O texto 2 é uma tabela com as distâncias médias dos planetas ao Sol e suas densidades médias. E aí está dizendo que a unidade astronômica, que equivale a 149.600.000 quilômetros, é a unidade astronômica. O planeta clássico está marcado com um asterisco e o planeta anão marcado com 2 asteriscos. Então, é a legenda da nossa tabela. Então, está aqui, a tabela está mostrando distância média ao Sol, e aí, relembrando, né, a unidade astronômica, ela é dada pela distância média entre a Terra e o Sol. Então, é uma UA. E a densidade relativa média de todos os planetas. Então, está aqui. E a pergunta é, considerando os versos da cestilha e as informações da tabela, a qual planeta o cordel faz referência? Então, vamos voltar na cestilha, vamos voltar aos versos da cestilha. A distância em relação ao nosso planeta amado, pouco menos que a do Sol, ele está distanciado. Essa primeira parte pode gerar uma dúvida, pode gerar aí uma confusão na interpretação. Mas se a gente for para o restante da cestilha, olha só, e menos denso que a água no normal estado. Então, a gente pega essa parte. Então, ele é menos denso do que a água. Na tabela, densidade relativa média, o único planeta cuja densidade é menor do que a densidade da água é 1, o único planeta cuja densidade é menor do que a da água é o Saturno. E aí, então, a nossa resposta é letra D, Saturno. Bonitinha essa questão, não é? Não é? Gostei muito. E aí, se você depois analisar, você pode ver a questão da distância, né? E está dizendo que a distância do planeta Saturno à Terra é um pouco menos do que a distância do planeta Saturno ao Sol. Uhum. É isso.
Não é, pessoal? Agora, nós teremos uma questão, então, de matemática com o professor Tiago. Isso. Muito bem, vamos lá? Temos então a questão 163 da prova amarela. Um parque temático brasileiro construiu uma réplica em miniatura do castelo de Liechtenstein. O castelo original, representado na imagem, está situado na Alemanha e foi reconstruído entre os anos de 1840 e 1842, após 2 destruições causadas por guerras. Essa é a figura do castelo citado no texto. O castelo possui uma ponte de 38,4 metros de comprimento e 1,68 metros de largura. O artesão que trabalhou para o parque temático produziu a réplica do castelo em escala. Nessa obra, as medidas do comprimento e da largura da ponte eram, respectivamente, 160 centímetros e 7 centímetros. A escala utilizada para fazer a réplica é... Bom, vamos então analisar essa questão. Como que eu faço para obter a escala? Uma das formas é realizando a razão ou a comparação entre a representação e o espaço real. A medida usada na réplica e a medida do espaço real, né? Ou da dimensão real, tá? Posso usar tanto a largura da ponte como o comprimento dessa ponte, tá bom? Então, vejam bem, pensando no comprimento da ponte, onde as medidas são maiores, eu tenho aqui a comparação de sua representação, que equivale a 160 centímetros, com 38,4 metros em sua dimensão real. Pegadinha, cuidado. Para trabalhar a escala, a unidade de medida tem que ser a mesma. Eu não posso trabalhar centímetro no numerador e metro no denominador, tá certo? Então, eu vou transformar 38,4 metros em centímetros, resultando aqui em 384. Só um instante. Aqui, a passagem me dá 16 sobre 384. Simplificando, por 16, eu tenho 1 por 24. E se eu fizer usando a largura, a resposta será a mesma. Então eu fico livre para escolher se vou usar o comprimento ou se vou usar a largura. Logo, a resposta correta é a letra C, 1 por 24. Significa que cada centímetro da réplica equivale a 24 centímetros do original. Professora Júnia? Tiago, eu achei fácil essa questão. O que vocês acharam? Pois é. Eu fico pensando nessa quantidade de cálculos, né, gente? Dessa vez eu acho que eles começaram a pegar mais pesado do que antes, vocês não acham, não? Nessa prova em geral, né? Teve muito cálculo, mas se a gente pensar nessa questão em especial, é uma questão fácil. Se o menino tomar cuidado ali com a unidade, né? Então, Saber a definição, o que significa, né? Escala. sim, é uma questão fácil, mas muito cálculo. Tem muito cálculo nessa prova. Tem. Desde as primeiras questões, há algumas de física, vocês viram aquela questão de física que a gente resolveu lá na primeira aula? Do tiro do canhão. Do tiro do canhão. Nossa, eu achei que eles pegaram pesado em cálculos desde o princípio. Né? Os meninos devem ter terminado essa prova bem cansados. É uma questão que envolve condicionamento físico e mental,
né? A pessoa que vem para fazer a prova do Enem tem que estar treinada, condicionada, caso ela queira aí uma boa nota. É verdade. Bom, pessoal, agradeço muito a presença de todos vocês na nossa aula de hoje. Agradeço a Beth, agradeço ao Alex, Eu que agradeço. agradeço ao Tiago por terem vindo aqui conosco hoje. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula.